Minha gente, boa tarde. Pois então, veja bem, existe uma importância muito grande de se estar à vontade para receber as orientações do Senhor. O que nós queremos normalmente é que nós simplesmente sejamos ouvidos. Nós não queremos ouvir a Deus, nós não queremos estar na presença de Deus o tempo todo e orando e mesmo com oração, ainda aceitando aquilo que, digamos, aquilo que não queremos que aconteça, né? Nós queremos que quando a gente alçar nossa voz orando a Deus, que Ele simplesmente pare tudo e que Ele realmente nos atenda. Bom, é bem verdade que isso seria maravilhoso, mas às vezes nós não poderíamos nem mesmo querer isto, porque se Deus fizer tudo aquilo que eu quero, é natural que Ele não está sendo Deus. Aquele que faz tudo aquilo que eu quero, normalmente é um garçom. O garçom, sim, esse faz tudo o que você quer. Você entra no restaurante e diz, garçom, me traz um garfo, ele vai à cozinha, traz o garfo para você. Garçom, me traz um guardanapo, ele vai e traz o guardanapo para você. E assim por diante. Já Deus é Deus, querido. Quando você se dirige a Ele, primeiro dirija-se com toda a devoção. Dirija-se a Ele com respeito que você não dirigiria a qualquer outra pessoa. E em segundo lugar, saiba que Ele, por ser onipotente, onipresente e onisciente, Ele tem todo o poder, Ele sabe todas as coisas e Ele é o Todo-Poderoso, ou seja, não há o que você possa dizer a Ele que Ele não tenha condição de ter conhecido ou que Ele não tenha como conhecer, inclusive o final. Ou seja, você pede a Ele algo agora, um carro, por exemplo, mas Ele sabe exatamente o que vai acontecer caso Ele te dê esse carro. Então, você não pode simplesmente achar que você descobriu a roda e que você está, portanto, à altura de dizer a Deus o que é que Ele deve ou não fazer. É claro que nós temos que ter, especialmente, em primeiro lugar, a submissão a esse Deus maravilhoso, a toda a vontade do Senhor. Porque é pela submissão com que nos apresentamos a Ele que nós mostramos a Ele o quanto realmente e verdadeiramente cremos no seu poder, na sua majestade, na sua glória. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: Assim me disse o Senhor, faze umas prisões e julgos, e pô-los-ás sobre o teu pescoço. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para que seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho, e aos filhos de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que os consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos,
e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia, e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo à espada e à fome e de peste, como o Senhor disse, da gente que não servir ao rei da Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, pois vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais vós e os vossos profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Eu não lhes dei, e não lhes deis ouvidos. Servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade um deserto? Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas e do mar, e das bases e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Então veja bem, nós fomos lá atrás, na época de Jeremias, aconselhados a nos prostrarmos em submissão a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, porque o Senhor verdadeiramente tinha um caminho naquele deserto. E o caminho era que Nabucodonosor iria ser o rei e iria subjugar todos aqueles povos e estaria com o seu jugo sobre os ombros de todos os nossos antepassados, de todos os nossos ascendentes. Muito bem, mas o que acontecia aqui? Acontecia que realmente Deus permitiu Nabucodonosor não somente levar os povos como subjugados, como escravos, mas também levar tudo o que pertencia àqueles povos, ou seja, inclusive os utensílios que eram utilizados na casa do Senhor. E por que isso? Porque, na verdade, o que estava acontecendo era que o povo, ao contrário de buscar a Deus em oração, o povo ficava dizendo a Deus como se fosse para um garçom: eu quero isto, eu quero aquilo outro, e não baixava a cerviz, ou seja, não aceitava o que Deus efetivamente mandava. Deus dizia para eles que queria deles a oração, mas eles não queriam perder tempo com orações. Eles queriam apenas que viesse alguém e dissesse a eles que Deus havia mandado dizer isto ou aquilo. Mas mesmo quando vinha o profeta
para dizer isto ou aquilo, eles não aceitavam a não ser que fosse uma profecia de uma caixinha de promessas. Ou seja, Deus vai te dar um carro. Ah, então eu quero. Deus vai te tirar o carro. Ah, não, isso não é profecia, isso não serve. Gente, está na hora de nós voltarmos a entender quem é Deus e quando Deus pode pôr e dispor de algo em nossas vidas. Eu tenho aprendido ao longo de 60 anos que Deus tudo pode, que todas as coisas para Ele são não somente possíveis, mas exequíveis, ou seja, Ele realmente pode pôr, dispor, fazer segundo a sua vontade e não a minha vontade. Segundo a vontade dele, segundo tudo aquilo que ele realmente achar que deve ser feito. Se ele achar que eu tenha que seguir em cativeiro, seja feita a vontade do Senhor. E eu tenho que entender que aquilo seria da vontade de Deus, aquilo seria Deus dizendo: Eli, agora é a tua vez de servir, é a tua vez de estar com o jugo sobre o teu pescoço, Muito bem, caso isso aconteça, é melhor que eu vá e que eu dê ouvidos a Deus e que eu consiga fazer aquilo que Deus está mandando, a fim de que eu não pereça, a fim de que eu não tenha que morrer nas mãos desse povo, e porque será muito melhor que eu sirva ao rei da Babilônia e viva do que eu morrer apenas porque eu estou contrariando a vontade de Deus. Porque neste caso específico, Deus está determinando que você pudesse, naquela ocasião, servir ao rei da Babilônia. E lógico que eu estou trazendo esta palavra porque eu tenho um entendimento de que a vida ela é cíclica, ou seja, tudo aquilo que um dia foi volta a ser num determinado tempo. Então, quer dizer, nós estamos sujeitos, a vez ou outra, ter que nos dobrar a servir a este ou aquele que seria comparado ao rei da Babilônia. É claro que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele foi, naquele período, esta pessoa que aqui foi descrita. Mas nós tivemos, há bem poucos dias atrás, alguns, aspas, reis da Babilônia na nossa política. Por exemplo, hoje nós estamos aí com o rei da Babilônia no STF, que é Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Lewandowski, Marco Aurélio Mello e essa corja toda que dessa forma está determinando os caminhos que o povo brasileiro deverá seguir. Tivemos também como reis da Babilônia, na figura de reis da Babilônia reinando sobre o Brasil de uma forma um pouco diferente, mas claro que a gente pode perfeitamente fazer a conotação, na figura de pessoas como Lula, como Dilma, como FHC, como Sarney e inúmeros outros pederastas, inúmeros outros sacripantas que estavam aí mandando e desmandando. E nós temos que entender que muitas vezes esse período nós temos que passar. Não adiantaria nada me debater, não adiantaria nada eu gritar, berrar e tal. Agora, uma coisa é certa, eu tenho que passar por aquilo, mas Deus me permite ver, avaliar, analisar e fazer o meu julgamento, ainda que muitas vezes de forma até quase errada, mas eu também, digamos, acusar aquilo que está errado. Ou seja, não é simplesmente porque o Lula, a Dilma me mandou fazer isso, aquilo outro, que eu vou simplesmente dizer assim, Senhor, pois não, Senhor. Não, eu tenho que lutar por aquilo que realmente, verdadeiramente eu acredito. Eu tenho que lutar para que a vontade do Senhor seja feita apesar de tudo. E por quê? Porque à medida que o tempo passa, mais e mais eu começo a perceber o quanto Deus
me usa, o quanto Deus me revela a sua vontade no dia a dia durante a minha vida. O quanto ele me mostra, por exemplo, que eu não posso permitir que nossos jovens sejam lançados às drogas como estavam sendo durante esses últimos anos, especialmente de Lula e Dilma. Apesar de que o próprio FHC já vinha querendo legalizar as drogas lá atrás, né? Mas vocês vejam que a coisa vem num crescente. Então seria a legalização das drogas, seria a legalização da prostituição, para que os jovens não tivessem mais nem mesmo a sua infância, ou seja, através da ideologia de gênero, seria cortada das crianças a sua primeira ideologia, que é quando você nasce, saber que você nasceu menino ou menina. Embora mais tarde, posso deixar bem claro aqui, mais tarde a criança vai até entender se quer usar a sua sexualidade de uma forma ou de outra, ainda que seja contrário à determinação de Deus, mas ele vai poder usar. Agora, que não seja cortado dele o direito dele saber quem é ele na ordem do dia ou na fila do pão, como se diria. Muito bem, então em função disso, nós podemos sim até dizer que aquilo está errado, que aquilo não está certo, mas nós teríamos que ter tido a hombridade, o caráter cristão de nos subjugarmos e sermos enviados ao caminho dos escravos, como de fato fomos. Só que agora nós tivemos a revelação de Deus de que esse jugo estava sendo tirado da nossa cabeça. Então, desta forma, agora nós estamos lutando para realmente fazer voltar os nossos utensílios para a casa do Senhor. Ou seja, nós estamos querendo voltar para nossas casas, levando nossos filhos, levando nossos tesouros, levando os utensílios do Senhor, a fim de que nós possamos, em paz e em harmonia, orar, louvar, honrar e agradecer a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nos visitou onde nós estivemos e nos fez subir e novamente nos traz ao nosso verdadeiro lugar, a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira identidade espiritual, ou seja, a identidade cristã. Então, nós vemos que Deus realmente lembrou de nós lá no nosso cativeiro e veio agora com essa possibilidade de salvação. É bem verdade que muita gente pode dizer, tá, mas salvação por parte de, digamos, de Bolsonaro, eu vou dizer para vocês, Deus usa a quem Ele quer. Lá atrás, Deus usou Nabucodonosor. Há pouco tempo, Deus usou Lula, Dilma. Deus usou inúmeras pessoas que estavam nesse governo, como a própria Maria do Rosário, como o próprio Jean Willis, determinando ideologias de gênero, a fim de ver até que ponto, até que nível nós estávamos dispostos a lutar por conta daquilo que Deus colocou em nossos corações. Porque nós lutamos, porque nós gritamos, porque nós berramos, Deus permitiu que fosse quebrado o jugo da servidão de nossos pescoços. E, portanto, estamos tendo uma nova chance, a nova chance de poder gritar ao mundo e mostrar ao mundo que sim, temos um Deus. Que sim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus que reina sobre esta terra maravilhosa, é o Deus que nos dá o norte que devemos seguir, é o Deus que nos diz para que rumo nós devemos seguir. Para onde fica o nosso norte? Nós olhamos para a cruz do Calvário e vemos Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e que Ele nos determina tudo o que Ele quer que nós sigamos. Dessa forma é que nós vamos encontrar a libertação da submissão ao rei da Babilônia, ou seja, a toda essa maldade que vem imperando sobre o nosso país, porque conosco está
o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nosso Senhor e Salvador, Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que realmente pode todas as coisas, que não só pode matar o corpo, mas também dar fim à alma, ou seja, antes que venha esse final, esse grande finale, então vamos fazer o melhor de nós, vamos mostrar o quanto confiamos no nosso grande e maravilhoso Deus, porque Ele sim é que pode nos dar toda a salvação que nós precisamos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Essa palavra está no livro de Jeremias, capítulo 27, versículos 1 a 22. Uma linda palavra para a nossa meditação neste dia. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Que Deus te proteja, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Eu clamo a Deus, ao Deus de Israel, que abençoe, que proteja, que guarde tua vida, que te cure, que te liberte, que te restaure, em nome de Jesus, em todos os planos que você necessitar, quer seja físico, espiritual, material, emocional, não importa. Deus é Deus, Ele está contigo. Em nome de Jesus. Beijos. Bye. Fui.